Boa tarde, nós vamos começar agora uma live muito bacana. Eu, cruzeirense, o Celso, atleticano, Celso Eustáquio de Souza, meu amigo, meu compadre. Nós dois já tivemos o prazer de trabalharmos com cultura. Eu fui gerente do Centro Cultural Zé Lá Expósito e ele também. Fomentando a cultura com muitos artistas aí, nos anos 90 até anos 2000. E estamos começando aí mais um Domingo Cultural. Tivemos um problema técnico aí, estamos voltando, aguardando a chegada do Celso. Isso acontece muito nas lives. Espero que todos entrem aí de novo para a gente poder papo legal aqui sobre as ações que influenciaram a cultura popular, a cultura que move as torcidas através do futebol. É importante nós estarmos sempre atentos a isso. Outras pessoas entrando aí, Fernando. Não esquenta não, que de vez em quando esses problemas acontecem, tá? A tecnologia, né? Infelizmente aí acaba derrubando a live, a gente volta de novo, mas vamos seguindo, né? Eu já repeti a apresentação, o Fernando tá reclamando, tá sem som ainda? Peraí, não. Mas agora eu estou ouvindo o Celso, você está me ouvindo, né, Celso? Eu estou te ouvindo bem. Se tiver problema aí de áudio aí, avisa pra gente que a gente retoma novamente, tá? Infelizmente, isso de vez em quando acontece. Talvez boicote ao cruzeirense e um atleticano conversando, tá? Mas vamos seguindo aí. Se mais alguém tiver aí notando que está sem som, por favor, reclame aí no chat que a gente retoma novamente, tá? Celso, então eu te interrompi enquanto você fazia a sua apresentação, tá? Eu peço que você retome de novo aí para a gente poder deixar gravado. Bacana. É isso, eu acho que a gente sempre brigou, sempre lutou para condições melhores de vida das pessoas, né? Em igualdade nas condições e tudo, e lá no Zilar foi uma oportunidade muito bacana para mim, que fiquei durante 5 anos, uma comunidade muito bacana, uma comunidade muito ativa, mas às vezes excluída da sociedade, excluída da realidade, né, da cidade, do país e tudo, e que nós podemos, você passou, e eu também, esses 5 anos lá, incluindo essas pessoas através de ações culturais. Né? Eu não esqueço nunca, por exemplo, do Graça Rios, por exemplo, falando das 5 obras do vestibular, e pessoas de baixa renda e tudo, e fazendo o FMG naquela época, e passando, e hoje seguindo um caminho bacana aí, conquistando uma melhoria na vida e também contribuindo com demais pessoas em suas profissões e tudo. A banda do Zilar, por exemplo, com Linguinha, né, o Roberto de Freitas, um baita de um artista aí, que chamado lá, o Roberto sempre participando, voluntariamente, e a gente brigando nos órgãos públicos para mais recursos e tudo, e conseguimos chegar a um ponto lá de ter uma grana até bacana de fazer umas atividades para aquela comunidade lá e que dali saiu para a cidade. Né? Eu não esqueço nunca, por exemplo, de um projeto nosso lá chamado A Criança e a Cidade, que teve uma criança que foi ao Mineirão, né? Nós fizemos a orla da Lagoa da Pampulha ali, com Oscar Niemeyer e tudo. Quando chegou no Mineirão, o menino correu em volta da arquibancada toda, ele deu uma volta. E aí, quando ele chegou, eu falei, que é isso, cara? O que você está arrumando? Pô, saiu, não está combinado de ficar quieto aqui, todo mundo junto. Não, mas eu escuto o jogo do Cruzeiro aqui com meu pai pelo rádio, eu nunca vi um Mineirão. O meu sonho era dar essa volta aqui. Quando eu cheguei aqui, você me perdoa, Celso, mas eu não consegui. E eu tive que dar essa volta aqui. Celso, então, isso era bacana, né? Eu até arrepio quando você fala isso, porque eu me lembro até hoje da primeira vez que eu fui ao Mineirão. Né? Tá aí o Fernando na live conosco. Foi graças eu tinha perdido meu pai tinha pouco tempo, né? E aí o Fernando me emprestou o pai dele, que era o seu Zu, que falou comigo assim, você nunca foi no Mineirão, vou te levar.
Aí me levou eu e o filho dele, né? Então até hoje, tanto meu pai quanto o seu Zu depois, né? O Fernando perdeu o pai dele também um pouco, mas já era mais adulto, né? Eu já era mais adolescente, mas eu tenho muita saudade, né, da primeira vez que eu fui no Mineirão e a saudade do seu Josué Nogueira, pai do meu amigo Fernando Nogueira, que está aí nos acompanhando, que me levou pela primeira vez em 1991 para ver Cruzeiro e Nacional pela Supercopa. O Cruzeiro ganhou de 1-0. Outro dia até eu lembrava disso com o Márcio, depois eu fui várias vezes no Mineirão com o Márcio, com meu irmão, Betinho, com o Fernando. Então sempre foi muito interessante, né? Não tinha como eu ir ao Mineirão com você, né, Celso? Porque um ia gritar gol na torcida do outro e ia dar problema, né? Mas pro outro... Tá aí uma história, Em 91, quando o Cruzeiro foi campeão da Supercopa, eu tinha um amigo, o Emílio, que Deus o tenha, e eu estava na Aeronáutica nessa época, e ele brincava muito comigo, que meu tio Atlético estava muito mal na início da década de 90, né? E o Cruzeiro tinha um timaço. E eu fui em todos os jogos da Supercopa, a primeira Supercopa com o Cruzeiro campeão. Todos os jogos do Cruzeiro eu assisti na arquibancada do Cruzeiro, na torcida do Cruzeiro. Eu cheguei a vestir uma camisa do Cruzeiro, numa aposta que nós fizemos no Cruzeiro e River Plate, que eu falei que o Cruzeiro não chegava à final, e o Cruzeiro chegou. E aí eu tive que pagar essa aposta, né? E eu fui e me arrumaram uma camisa branca do Cruzeiro. E o Cruzeiro ganhou de 3-1 do River Plate, eu estava no Mineirão. Né? Eu estava no Mineirão. Numa quarta-feira, o Mário Tilico foi o melhor ponta-direita que eu vi jogar em Minas Gerais. O Mário Tilico era demais. Né? O Cruzeiro tinha um ataque de Mário Tilico e Charles, que jogava muita bola. E no domingo teve Atlético e Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro. E aí, a torcida do Atlético naquela época, eles colocavam só alguns militares, né? E puxavam aquele barbante, aquela corda. E ali dividia a torcida. E de acordo ia aumentando um lado do outro e empurrando, né? Você tinha até aquelas brincadeiras, empurrar bicho, empurrar as cachorradas, aquelas coisas todas. E ali empurrando. A torcida do Cruzeiro era um sexto do Mineirão, né? E aí eu estava na torcida do Cruzeiro pagando a aposta. O Atlético meteu 2-0. O Emílio virou e falou, não, vai embora, vai para lá comemorar lá que é muita sacanagem. E aí eu, na torcida do Cruzeiro, até o segundo gol, eu gritava, né? Eu não podia comemorar. Falei, tá vendo? Ganha a América, mas não ganha dessa porra no time do Atlético. O calço nosso é time do Atlético, né? Os caras olhavam com aquela cara esquisita aqui, né? Boa tarde, mesmo. A gente ganha de todo mundo, mas não ganha desse Atlético, pô. Esse Atlético é o calcanhar de Aquiles nosso e tal. Eu fui pro outro lado, né? Passei lá pelos bares ali, apresentei como militar na época da Aeronáutica, me liberaram e eu passei. E aí lá eu falei, vai dormir, aqui é Galo, pode ganhar do River Plate, ser campeão da América. Mas do Galo aqui vocês não ganham, não. Então, agora, essa era o Mineirão, né? Agora eu já passei um aperto, Celso. Eu acho que ele deve estar vendo essa live ou vai ver na gravação, com um jovem, o Silas, que uma vez o Sacramento conseguiu um ingresso para mim para ir no Mineirão, então, acho que 2 anos atrás. E ele é atleticano, o menino, só que ele era louco para conhecer o Mineirão, não teve essa oportunidade. Eu falei, olha, eu ganhei um par de ingressos e eu ia chamar um dos meus amigos cruzeirenses, o Fernando, o Márcio e tal, né? Mas como esse menino estava doido para conhecer o Mineirão e ele era atleticano, eu falei com ele, ó, eu estou com um par de ingressos. Foi um jogo, eu acho que contra o Fluminense, o Cruzeiro perdeu para o Fluminense. E ele foi comigo no jogo. E aí, acho que o Fluminense ganhou 2-0 do Cruzeiro, e ele não aguentou e comemorou. Eu passei um aperto para proteger esse menino, que eu falei com ele assim, eu combinei com você não comemorar. E o menino não aguentou. Não. No primeiro gol ele ficou quietinho, no segundo gol ele comemorou. Né? Aí na hora eu tive que dar uma lá de... Não, o menino ficou... Aí eu tive que dar um jeito lá para tirar ele de perto lá, para evitar problema, né? Ainda bem que no lugar onde a gente estava não tinha ninguém. O pessoal acho que estava meio atônito, o Cruzeiro estava jogando muito mal, então aí o pessoal estava meio assim, desconfiado e tal. Eu acho que eles nem perceberam muito não, a comemoração dele, né? Mas eu passei esse aperto aí.
E realmente, Entendi. combinar de junto torcida é muito complicado mesmo. Mas tem um slogan, por exemplo, que é o seguinte, né? Inclusive os comentaristas usam muito, né? Se o cara vem a primeira vez no estádio, não conhece a camisa e tudo, ele tá achando que o Cruzeiro é aquele time A, o time B. Por causa do futebol apresentado, né? É o caso desse menino. Primeira vez só o Mineirão e tal, não conhecia o time do Cruzeiro, ele achou que o Cruzeiro... Ele queria vibrar com o gol, ele queria ver futebol, né? E que é o bacana. O Edivaldo tá aí. Poxa, tem uma história minha do Pica-Pau no Mineirão em 99, do Galo, que eu acompanhei o Galo quase todos os jogos, né? No Mineirão. E o Atlético chegou, classificou. O Cruzeiro ganhou do Santos. O Cruzeiro ganhou do Santos e classificou o Atlético com esse resultado em oitavo e o Cruzeiro em primeiro, né? Foi aquela do Dundum, né? Aquela do Dundum. Já eram três jogos. Se ganhasse dois, estava dentro. O Atlético ganhou os 2 jogos direto. E nenhum desses jogos, eu e o Pica-Pau no Mineirão, o Atlético tinha um zagueiro chamado Galvão, e ele tinha mania, né? O pessoal uruguaio aqui, sul-americano, o pessoal aqui do sul, mania de dar esse beijo, né? Na hora da comemoração e tal, uma maneira de carinho, né? E o Galvão, os caras faziam gol, o Galvão dava um beijo nos caras. E aí o Pica-Pau vai lembrar bem disso. E o Guilherme meteu um gol de cara. Eu fui dar um beijo no Pica-Pau, sabe? O filho da puta vira pra mim e me beija minha boca, né? Foi assim, o Galo detonando aquele 99 ali, e um time limitado, né? Mas o Mineirão é sensacional. O Mineirão pra mim é antigo. O Mineirão novo eu só fui uma vez pra ver como é que ficou. Eu tinha aquela paixão no Mineirão quando era uma lei nacional, né? Que você tinha que ter um ingresso a 1% do salário mínimo. Então, por exemplo, hoje, um jogo de futebol, você pagava R$11, você ia assistir um Atlético e Cruzeiro no Mineirão. Você ia para geral, mas você ia, né? Acontecia. A Edilene tá rindo de mim, mas foi coisa, amor, só coisa que o Galo faz com a gente. E você ia ao estádio, né? Eu lembro quando saiu o pay-per-view, meu pai falou assim, estão tirando o pobre do estádio. Você está louco, pai, tudo? É a pura realidade. Hoje você paga um pacote de televisão R$200 por mês, você assiste 8 partidas do seu clube. Para você ir ao estádio hoje, você não gasta menos que R$100, R$150, né? Então, assim... E era aquele domingo, né? Um domingo de futebol é maravilhoso. Hoje ficou chato. Mas você se reunia no domingo, fazia o almoço, aquela macarronada, aquele frango e ia pro Mineirão. Eu lembro, por exemplo, meu pai levava a gente pro Mineirão. Se criança não pagasse, meu irmão e minha irmã iam. Se criança pagasse, só ia o Celso, porque eu era fanático, eu gostava mesmo e tudo. Mas você levava a família ali, você entrosava, né? E aí esse Mineirão novo, essa coisa nova, esse tal de arena, esse ficou muito chato. Ficou. Nesse que eu fui com o Raul para ver, eu não Nem pude passar daqui. Não tem o mesmo gosto, não. Eu comi um tropeirão no Mineirão novo, parecia que eu estava mastigando borracha. E a gente vem de São Paulo. Né? O tropeiro vem de São Paulo. É a empresa de São Paulo que produz, que fabrica, não sei aonde aqui, tudo. Então, acabou. Né? Eu fui passar com um copo de cerveja para arquibancada. Não pode, você tem que beber aqui. Mas outras coisas, tudo só para arquibancada. Aí ninguém fala nada, aí tá bacana, né? Então ficou muito chato. Aí você leva para dentro do campo, um time mete 3-0, ele tira o pezinho, porque eu não posso, que eu tenho que respeitar o profissional do outro lado, né? Nós separamos algumas coisas, colocamos aí a questão das músicas, né? Poxa, o samba enredo, que veio na década de 80, porque logo depois da ditadura militar, né? Então também o carnaval também teve aquele auge de rua. Você, só uma informação aí para você, aí, só um minutinho. O Edivaldo está informando aí que o Atlético Goianiense saiu na frente de São Paulo. Resultado bom para o Atlético Mineiro. Vai nos ajudar hoje, agora a gente tem que fazer a parte da gente. Na verdade, nós estamos fazendo a preliminar aqui de Atlético. Vamos. E eu acredito ainda. E eu, como atleticano, eu acredito no título. Né? Muito bom para nós, Pica-Pau. E tomara, vamos manter esse resultado aí. O Edivaldo é o Pica-Pau, né?
É, o Pica-Pau, né? O baita companheiro. Um E tudo. abração, Inclusive, você queria Pica-Pau. fazer uma live depois com ele também. Tem uns Não, vou assuntos fazer. bacanas aqui do espaço. Ele e o Cássio, eles têm uma luta, uma briga muito grande aqui por um espaço cultural no Floramar e tal. Eu acho bacana. Inclusive o Carnaflora, né? Carnaflora, isso. O Carnaflora tem o Carnamor, lá o nome aí, Pica-Pau, escreve para mim o nome. É o Floramor, né? É um menino muito atuante também aqui. Mas aí, voltando para nós aqui, o futebol ficou chato. Né? Eu lembro, por exemplo, que você metia 3, 4, 5, você queria o 8º. E sem nenhum problema, a gente zoava. Agora, hoje não. Hoje é falta de respeito, é não sei o quê, e papapá, e o mimimi. Por exemplo, ontem, no jogo do Palmeiras, 2 exemplos claros que servem para nós do passado. Um lance do Marcos Rocha e do Cuca na lateral do campo, um lance antes do gol do Palmeiras. O Cuca tentou amarrar o jogo ali, que estava levando prorrogação, já estava no acréscimo. O Marcos Rocha tentando pegar a bola. Pô, o Marcos Rocha tentou atropelar lá o Cuca, ele ofendeu o Cuca, ele agrediu o Cuca. Falei, que é isso, gente? Os caras jogaram junto, trabalharam junto, que ele é o momento do campo. Né? O Marcos Rocha depois, inclusive, chegou a falar. E praticamente, muitos comentaristas atribuíram ao gol que o Santos sofreu aquela desestabilização após aquele lance do Cuca, né? Olha que bobagem. Só um minutinho, tem aí... o Pica-Pau escreveu aí que o grupo chama Floramar, tá? Bacana. Então, Pica-Pau, você está convidado a gente conversar sobre isso, viu? Nós vamos agendar aí. E estamos entrando aí, um atleticano chegou aí já gritando galo aí, que é a nossa amiga Sheila, que fez uma live muito bacana comigo sobre um funk aí para jovens, um funk consciente. A Sheila é a diretora do Rui. Sheila do Rui da Costa Val. Mandando um abraço, Sheila. Obrigado aí. Estou gritando galo aí. É isso aí, tamo aí. Então, aquele lance do Cuca ontem, olha que chatura. Sabe o que o gol saiu, na minha opinião? Porque o Pará, inclusive, acho que ele jogou até aqui no Cruzeiro. Ele não sobe para cabecear com o menino que é aqui de São Bernardo. Ele não sai do chão, ele levanta, entendeu? O menino foi rejeitado pro Cruzeiro pelo Atlético, viu? Mas isso acontece. No dia que o cara vai lá e ele não dá a sorte de jogar o futebol dele e não é aprovado, são quantos que fazem teste lá? Né? Isso também falaram comigo ontem, antes do jogo. Pô, o sonho dele é jogar no Atlético e tudo. Foi bacana, mas eu também queria jogar no Atlético aí. Mas será que eu tenho capacidade para isso? Vamos esperar a história dele. Né? E essas coisas acontecem. Por exemplo, Raul, meu menino aqui, atleticano fanático. Poxa, tem um Caleb lá. Nós assistimos junto alguns jogos da Cidade de São Paulo no ano passado, lá na Pequena. O Raul estava para a praia com o Edilene e tal, nós estávamos lá. O Caleb voou na cidade de São Paulo, na Cidade de São Paulo. Ele está no banco do Atlético hoje. Olha que coloca, ele já reclama. Para ver esse menino, nós temos essa mania aqui no futebol mineiro, entendeu? A gente não tem paciência com os meninos. Aí você quer pegar jogador pronto. Aí o pronto você tem, ele vai dar certo, é porque ele vai adaptar, ele vai não sei o quê. O novo não, o novo ele não precisa adaptar. Lógico que ele precisa, ele mudou a rotina dele. Eu acompanhei agora recentemente a Taça Cidade, o Campeonato Brasileiro, Sub-20 e Sub-17, principalmente as fases finais, semifinais. Poxa, se você ver o time do Fluminense jogar, é maravilhoso. Tem um menino lá que está ganhando quase 300 mil conto por mês, 16 anos de idade. Ele disputou a Sub-20 e a Sub-17. Se não me engano, o nome dele é Johnny. Ele disputou os dois. E ele está com esse contrato alto para não ir embora para fora. Eles estão chamando ele de Neymar canhoto. Porque ele joga com a esquerda. O Neymar é destro, né? Agora, se é aqui no futebol mineiro, a gente não tem paciência. A gente questiona. Sabe? E aí eu respeito muito, por exemplo, o Rafael. O Rafael que vem do Cruzeiro, vem do Cruzeiro para o Atlético. É um baita de um goleiro. Mas ele teve o azar de pegar um Fábio pela frente. Quantos anos o Fábio, o Rafael ficou na reserva do Cruzeiro no Fábio? Mas era o Fábio. E aí chega no Atlético, o Sampaoli não põe ele para jogar, porque é um jogador que sabe jogar com os pés. E aí, qual o problema disso? Qual o problema? Escolha, é o azar que o cara deu. Não quer dizer que ele é pior do que o outro.
Né? Por exemplo, que se aposentar no banco. Assim, ele é melhor que o Emerson? Na minha visão, nas mãos, sim. Mas nos pés, não. É escolha do treinador. Agora, o Emerson vem falhado nos gols? Ele tem culpa nos gols tomados? Não. Então, por que tem que trocar? Ele é um baita de um goleiro também. Né? Por que tem que trocar, então? Aí fica a torcida do Atlético o tempo inteiro marrando. Pô, cobra do Savarino que não mete gol, cobra do Keno que ganha não sei quantos mil, que tem 11 partidas que não faz gol. Não, mas tem que pegar um de picuinha, sabe como? Aí fica chato. O Emerson fez uma baita defesa contra o Santos. O Raul do meu lado assistindo e falou assim, ele deu sorte. Eu falei, aí é sacanagem, né? Quando o cara não pega, ele é petrangueiro. Quando ele pega, ele deu sorte. É sacanagem, né, Wellington? Ô, Wellington, e cadê as músicas? Tem as músicas. Eu ia falar agora. Vamos ao papo que a gente propôs a fazer aqui, que é de trabalhar a questão da cultura do futebol através das canções. Eu vou colocar a primeira que você me encomendou aqui. Vamos lá. Salgueiro, 1993. Peguei um Ita no Norte. Explode coração, Celso. Salgueiro foi campeão com essa música aí. A torcida do Cruzeiro canta essa, a torcida do Atlético também canta. Né? Coração, na maior felicidade. Edilene deve estar rindo de mim agora, que fala que eu não sei cantar. É lindo do meu Cruzeiro, você deve cantar ali. É lindo do nosso galo, contagiando e sacudindo essa cidade, né? Olha que bacana que era isso. Você tinha o volume da massa, você tinha a população, o povo junto. Na época que podia aglomerar, né? E aglomerava. Você tinha... O Pica-Pau tá falando aí que tá chamando de mão de quiabo, né? Eu acho, me parece que é o goleiro atual de vocês aí, porque né? Pega no pé do cara. Aí no pé do cara, ele não é mão de quiabo nada. De você. E aí, então, eu vou ter que pedir reforço cruzeirense, que entrou mais uma amiga minha atleticana aí, ó. A Miriam Neto entrou aí. Ela é atleticana também, vive me zoando. Eu tô em menor número aqui nesse lugar, viu? Tá danado. Mas aqui, voltando para a música aí... Ainda bem que a Edilene tá aí para poder reforçar a torcida do Cruzeiro. Viu? O Márcio, o Fernando. Mas estou precisando de mais cruzeirense entrar aí. Por enquanto só tá dando atleticano. E Edilene é a cruzeirense chata, viu, gente? Ainda mais depois que conheceu o Fred na Toca da Raposa e ganhou a camisa, aí ficou mais nojento ainda. Mais um gritando galo aí, ó. Já tem a Miriam gritando galo aí do seu lado. A Miriam tá questionando as músicas estão aí. Samba do Salgueiro aí, ó. Explode coração, ó. Samba de 1993. É lindo meu Salgueiro. E aí, do meu lado substitui por Elinho do meu Cruzeiro e do lado Celso substitui por Elinho do meu Galo, né? Ô, Hélio, baseado nisso... Tem outra história que eu sempre conto aí, que era para eu me chamar Dario, porque o meu avô era atleticano doente e queria muito que o meu nome fosse Dario, porque o Dadá Maravilha fazia gol, ele gritava lá, eu lembro dele com o radinho de pilha, estava Dario, peito de aço. E aí foi uma tristeza para ele quando meu pai não concordou que eu me chamasse Dario. Ele queria muito que eu me chamasse Dario, o primeiro neto dele, né? Meu pai não deixou, porque caíram na bobeira de falar que era o nome de jogador. Só que o meu pai não era cruzeirense, meu pai detestava futebol. E aí meu pai não deixou eu colocar o meu nome. Aí resolveu homenagear o médico que fez o parto da minha mãe, que se chamava Wellington. Bacana. De pirraça com o meu avô. Mas o meu avô ficou chateado que queria que eu me chamasse Dario. Ou seja, né, seria uma contradição hoje, né? Mas seria bacana, né? O Dadá, foi legal o dia que eu encontrei com o Dadá, tirei uma foto com ele, bati um papo com ele.
Sua mãe tem um sonho de conhecer o Dadá, né? Tem um sonho, exatamente. Na hora eu quase tentei buscar minha mãe para ver o Dadá, né? Mas eu ainda vou realizar o sonho dela. Vamos fazer isso. O Dadá é um ícone no futebol, né? O Dadá minha mãe também é folclórico. mexicana. Pois é, o Dadá é folclórico, né, no futebol. O Dadá é o cara que... aí, o Wellington Dadá. Vai pegar agora vai pegar, o Wellington Dadá. Tem homofobia, viu, gente? Aqui, o Dario é um cara que fez o gol do título do Galo, tem todo o meu respeito, mas ele foi o único jogador que foi convocado para uma Copa do Mundo pelo presidente da República. Né? Ele foi convocado para a Copa de 70, e aí até o treinador caiu, que era o João Saldanha. Exatamente. E levaram o Zagallo porque o Médici queria o Dadá no time. Por quê? Porque teve um jogo Atlético e Seleção Brasileira no Mineirão, antes da Copa, e o Dadá meteu o gol aqui. Eu falei, como é que você não leva esse cara? Mas aquela seleção de 70, na verdade, desculpa, não dava pro Dadá jogar, né? Você teve jogadores que ficaram fora daquela seleção ali, como o Disseu Lopes. O Silas entrou aí. Ô, Silas, antes eu contei a história aí do AP que você fez passar no Mineirão, né? Você atleticano lá, eu levando você no jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro perdendo, e você comemorando o gol do Fluminense contra o Cruzeiro, eu contei aí. Né? Eu estava falando dele, ele entrou aí agora, Celso. Um abraço, Silas. Você foi para torcida errada, tem outro jogo. Você já vibrou com o gol do Fluminense, não foi à toa. Né? Tem mais gente entrando aí, Raquel Helena, e não, tá entrando só atleticano aqui. Tá danado. A Rose Neto, que a família lá da Miriam, do Silas, estão entrando aí, dando. Mas todo mundo atleticano, viu? Eu tô perdendo aqui mesmo, viu? Vamos lá. Celso, isso é normal, né? Vamos ver outra canção também que embalou as partidas de futebol, né? Tô posicionando aqui. Tem um comentário aí, ó. Verdade, tanto que quando o Cruzeiro errou o gol, eu comemorei. E os cruzeirenses comissionando. Foi um aperto que eu passei aquele dia, viu? Ele prometeu que ia ficar quietinho e não ficou. Você hoje em dia era pior, você tá maluco. Aqui, Celso, na clássica aqui, ó, na cadência do samba. Essa é maravilhosa. Que bonito é. Essa é maravilhosa. Comenta ela aí pra nós. Eu era criança e eu não lembro se a TV Alterosa ou a Record, não lembro. Ela passava os videotape. A videotape mesmo, eram os 90 minutos dos jogos. E os Asa, que Deus o tenha, tinha alguns jogos que não iam ao estádio, e várias vezes, milhares de vezes me levou, mas quando ele não ia, o Asa tinha mania de não ouvir o jogo, para depois ver o videotape. E aí eu ficava também sem poder ouvir. E aí você ia ver o videotape 11 horas da noite. E aí você ia ver o videotape, e aí você ficava numa coisa maluca esperando o resultado, né? Teve uma, por exemplo, em 78, 77, que o Atlético foi campeão. No finalzinho do jogo, Atlético e Guarani de Divinópolis, o Alves perde um pênalti. Agora acabou, 40 e poucos minutos já, acabou. Aí no finalzinho o Marcelo mete um gol e o Galo é campeão mineiro antecipado. Porque no domingo tinha Atlético e Cruzeiro. Se o Atlético não ganhasse o jogo na quarta-feira, deveria ganhar do Cruzeiro, era mais complicado, mas o Atlético foi, e essa música ela abria a programação da televisão. Essa música é sensacional. Essa música, Celso, o autor dela chama Luiz Bandeira. Essa música foi encomendada na época da inauguração do Maracanã. O maestro que conduz essa orquestra, que chama Valdir Calmon, né? E ela chama Na Cadência do Samba. Na cadência. Né? Mas ela acabou se tornando uma música que lembra muito, que é usada para poder mostrar videotapes de jogos, como você falou, de gols. É um clássico da música popular ligado ao futebol brasileiro. Olha, você vê esse som, ele é sensacional. É maravilhoso, muito bacana.
Ele me lembra a minha infância. Né? E agora falando de 1950. Ele lançou esse samba, na verdade, no ano de 1956. Ela foi tocada, ela foi feita às pressas, né, para inauguração do Maracanã, para a Copa de 50. Aí depois ela foi. Mas o disco dela mesmo só foi lançado em 56. Né? Bacana demais. Essa música eu gosto muito. É o clássico. Né? Depois você me encomendou uma outra, que eu vou mostrar aqui. Mas você mostrar uma outra, antes de você colocar, vou colocar uma coisa interessante. Pode falar. O que é a rivalidade Atlético e Cruzeiro? Uma rivalidade sadia. O Atlético tinha a charanga do Galo. O Atlético tinha a charanga do Galo. E o Cruzeiro também depois veio com a charanga. Eu esqueci o nome dele, que era do menino que tinha um programa na Rádio Capital. E a charanga do Galo era a charanga do Júlio, mais amigo, do supermercado. Naquela época, no centro da cidade. E as duas charangas, até pouco tempo atrás, animavam essas torcidas. Principalmente a do Atlético, eu tenho certeza disso. Não sei se você vai lembrar da charanga do Cruzeiro lá. Faltando 10 minutos para o jogo começar, vinha a charanga. Cantando o hino, e depois ela ia pro samba. E era o tempo inteiro. Né? Meu pai gostava de ver o jogo da arquibancada abaixo da charanga. Porque a charanga era o tempo inteiro em pé, então ele podia ficar em pé. Que eu tinha, vamos sentar e tal. Mas abaixo da charanga você poderia ficar em pé. E a charanga, ela era bacana demais. Tocava todos os tipos de samba, era um envolvimento popular muito bacana, né? A música, o futebol, ela aglomera as pessoas, ela iguala as pessoas. E o Fernando está lembrando aí. Ali não tem classe social, ali não tem raça, ali não tem nada. Ali todo mundo tem aquela emoção, aquele prazer de estar se divertindo, que é dançando, ou no futebol querendo a vitória, querendo o gol, que é a alegria bacana. Então, é a alegria que todos querem, e isso é muito bacana. Eu acho sensacional isso. Ô Celso, aí tem alguns comentários aí, né? O Pica-Pau já está falando, chora, não vou ligar, daqui a pouco eu vou executar também a Beth Carvalho, que se tornou um clássico aí para a torcida do Botafogo e do Atlético Mineiro, né? É a nossa madrinha, nossa madrinha, né? Praticamente virou aí um hino, né? Mas é o também... segundo hino, não, é o segundo hino do Atlético. E tem é também... o segundo hino. E aqui tem a Vera, que entrou, está participando conosco, a Késia. Um abraço, Késia. Saudade, hein? A minha amiga Miriam, que é uma família toda atleticana. E aí para a gente poder colocar mais músicas aqui, uma que... Espera aí só um minutinho, que deu o vizinho aqui. Vai acertando aí. Já que o Pica-Pau está pedindo aí, ó. Qual foi o segundo hino aí, como você falou? É o nosso segundo hino. Vou festejar. Curiosamente, eu sempre gostei dessa música, embora os atleticanos tivessem adotado ela, né? Porque, para mim, assim, ela é uma música que... Eu não sei qual que é o sentimento de vocês, mas parece que houve uma fase muito sofrida do Atlético Mineiro, que mesmo perdendo jogos, o time, a torcida estava lá cantando no final, incentivando o time, e parece que essa música ela fala um pouquinho dessa coisa, chora, não vou ligar, né, e vou festejar, né? Parece que ela é uma música, parece que ela é de dar a volta por cima, né? Então acho que ela tem a ver com o espírito do eu acredito. Mas eu vou deixar para você comentar isso. Eu não sou atleticano para falar dessa música, não. Não, mas é verdade, é verdade. A gente costuma falar que tem coisa que só acontece com o Atlético. Tem coisa que só acontece com o Atlético. Você pega, por exemplo, a final da Libertadores, como é que foi aquela conquista, né? E essa música realmente ela representa isso. A torcida do Atlético, nós passamos, até hoje nós passamos. O meu sonho, por exemplo, é ser campeão brasileiro. A Libertadores é bacana. Ser campeão da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, para mim, não tem 10. Pode falar, só 6 ex-campeão fortes, em cima de mim não tem nenhuma. Eu não troco as 6, a uma que eu tenho, a única minha até agora,
por 6, não troco. Mas o meu sonho é ser campeão Até brasileiro. ali tá 6-1, né? Não tem nenhum problema, né? O 6-1 entrou para a história, né? O 6-1 entrou para a história. Agora, eu tenho o seguinte, assim, eu quero ser campeão brasileiro. E a Cida do Atlético, ela vem há muitos anos nisso. E se você pegar o final da década de 80, até o meados da década de 90, final da década de 90, foi 10 anos, 8, 10 anos, e muito sofrimento mesmo. E aí essa música, quando você ganhava, você ganhava do seu rival, que para mim não é o rival, o Cruzeiro para mim não é meu rival chama-se Flamengo, meu rival para mim é Flamengo, o Cruzeiro é o adversário. O Cruzeiro é um adversário como o Palmeiras, Internacional, o Grêmio. O Flamengo é meu rival. E aí você comemorava como uma vitória mesmo, como um título, né? Porque a gente tinha essa dependência, assim. Mas o atleticano, ele não vive de título, né? Ele vive do Atlético. A paixão de ser atleticano é sensacional. Você está no meio de uma arquibancada no Mineirão, aquilo ali, você esquece de tudo. Outro dia nós conversamos aqui em casa, eu falei que saudade de estar no Mineirão, sabe? Um jogo desse você tinha que estar no Mineirão e tudo, você poder abraçar. Então essa música, ela representa muito isso, né? E a Beth Carvalho, ela simboliza isso. E tanto é também que na torcida do Botafogo, que também é um time também que vem há muito tempo sem título, muita coisa, então aquilo ali mexe. Mas o atleticano não vive de título, ele vive pelo Atlético. Tá. E chegou um reforço cruzeirense para mim, o Jackson, seja fez uma live muito bacana comigo ontem, recomendo vocês reverem. Ontem lá, nós comentamos a questão do desmatamento, como se influencia nas pandemias. Tem aí também a Cris Caetano participando conosco. E aí tem o Luiz aí, Carvalho também conosco, né? Estamos sendo prestigiados aí, viu, Celso? Quem que é o Luiz? Oi? Se não me engano, é o Luiz Otávio. Eu acho que é o Luiz Otávio. Um abraço aí, velhinho. Luiz Otávio, ontem eu tive a alegria de ver o Dr. Nilton também participando comigo na live de ontem, né? O Dr. Nilton foi um grande atleticano, hein? Atleticano. Pois é. Atleticano. Aí o Luiz também, claro. Que ele se impressiona com a torcida atleticana, que depois do jogo do Galo, o bar virou samba a noite toda. E ele é cruzeirense, fazendo um comentário aí favorável. O Fernando está lembrando a música que o estádio canta, que é Se a Canoa Não Virá. Olê, olê, olá. Olê, olê, olá. O Galo vai ganhar, ué. É isso aí, tinha. Você levava a vontade, a paixão das pessoas para dentro do estádio, né? Hoje não pode mais, hoje sem graça. Então, perdeu a graça. Hoje você tem que ver no pay-per-view. Ele comentou também, tinha duas charangas, Celso. Tinha a charanga do Cruzeiro, do lado, a charanga do Atlético, tinha rivalidade. Às vezes o jogo era 0-0, mas a torcida saía feliz do estádio por causa da guerra das torcidas, né? Aquela disputa, né? Do lado do outro. Eu falei, era o Júnior e o outro do Cruzeiro, ele tinha um programa na Rádio Capital. Ele tinha um programa na Rádio Capital, o Cruzeirense ferrenho, chato. E ele criou a charanga. Depois que criou a charanga do Júlio, mais amigo no Galo, criou lá. E era maravilhoso, era sensacional isso aí. Eu já tomei muita ração na cara. A torcida do Cruzeiro gostava de jogar ração para nós. Toma cachorrada, né? Era só aquela cordinha, né? Então jogava ração, chamando a gente de cachorro. Sem problema, né? Ô, Celso, aí tem também aí, ó, a Cris está falando que esse Celso está demais. A minha irmã está escrevendo em nome da minha mãe que ela está te mandando um grande abraço. Um abraço, Cris. Um beijão. Minha mãe atleticana também te mandando um abraço, né? Um abraço, Dona Maria. Cris está falando que no dia que tiver qualquer jogo no Mineirão com torcida, ela vai para abraçar a galera. Isso aí, é maravilhoso. Em vez de me ajudar, está escrevendo aí, como o cruzeirense admita, a torcida do Galo é a mais apaixonada do Brasil, que diga o Calil. Em vez de me ajudar, o cara que vem está me avacalhando aí. Mas tá bom. Eu nunca estive na torcida do Galo, mas eu reconheço que é uma torcida que já teve o apelido de torcida argentina de Minas, né?
pelo fanatismo. E até pelo fato, porque, por exemplo, tem um comportamento da nossa torcida cruzeirense que é meio que de subir do estádio quando o Cruzeiro começa a perder. E a torcida do Atlético eu já vejo um comportamento contrário, né, de abraçar o time, que eu me impressionava nos anos 90. O Cruzeiro ganhando tudo, o Atlético perdendo tudo, e a gente ia lá para o Clássico, estava lá a torcida do Atlético lá que não arredava o pé, né? E ele está colocando o Jacques colocando que a ex dele era atleticana e largava ele, dava o bolo nele para ver o jogo do Galo. Deve ser por isso que é ele, né? Essa questão é muito complicada, assim, é difícil as pessoas entenderem isso, sabe? O Atlético Edilene acabou de escrever aí, o Celso e sua paixão, o Galo é a paixão, é a minha paixão mesmo, hoje eu melhorei muito, né? Você vai se decepcionando com as coisas, você vai entendendo as coisas. Mas, por exemplo, na década de 80, por exemplo, quando eu falo que o Flamengo é meu rival, eu sofri demais com 11, 12 anos de idade, com aquilo que foi feito pela Confederação Brasileira, na época era a Confederação de Esportes, né, CBD, que fizeram com o Atlético em 80. Aquilo foi uma tremenda de uma sacanagem. E a prova é tanta, que eu falei que 2 exemplos ontem no jogo no final da Libertadores, que aquilo que o Wright fez com o Atlético, que a Sul-Americana, por exemplo, ela não quis correr o risco ontem, colocando um juiz brasileiro para apitar Santos e Palmeiras. Ô Jacques, e aí tem uma pergunta para você aí desculpa, o contrário. Celso, tem uma pergunta do Jackson aí para você. Ele está perguntando como que você vê a origem desse fanatismo. Isso vem desde a história. O atleticano, eu não sei dizer, eu falo por mim. É uma coisa muito complexa. É você ter uma paixão. Você não gosta, você não ama só quando está bem. Né? Quando eu falo que a gente não vive de título. Pô, é muito bacana você estar a hora que está ganhando tudo, aí é que a gente chama de simpatizante. Né? Agora, esse fanatismo é o amor que o atleticano tem mesmo. É uma coisa que a gente é inexplicável mesmo. A gente não consegue explicar isso. Aí você vai amadurecendo, você vai vendo certas coisas acontecendo, você vai diminuindo, igual eu vou recuando. Eu vou ver daqui a pouco Atlético e Fortaleza, mas eu não me deixo levar tanto por essa paixão. Mas é uma paixão. Né? E isso é história. E essa é a história do atleticano. Eu talvez, com tanta dificuldade para você conseguir, se você pegar a história do Atlético, que vem da formação, da população, no Parque Municipal, sem recurso, e ali você vai trazendo isso e vai incorporando isso e vai passando de geração em geração. Né? Você vai passando de geração em geração. Mas é uma paixão inexplicável. É uma paixão inexplicável. Eu lembro, por exemplo, 2 títulos que o Atlético perdeu. Um eu tinha 8 anos de idade, que era em 77, que eu passei mal no outro dia, não aguentei para a escola. E depois, em 2013, quando nós perdemos o Mundial, simplesmente acabou para mim o dia seguinte para mim não dá, não dá para explicar. Celso, aí nós temos apenas 9 minutos até o fim da live e para começar o jogo Atlético Fortaleza. Sacanagem. Mas nós temos ainda 2 músicas para encerrar, mas tem uns comentários com uma pergunta, só para a gente tentar ser um pouquinho mais rápido, para a gente dar conta de fechar tudo. Porque na verdade, essa vai ter que ser a primeira, vou ter que fazer outra aí, com esse tema de novo, né? Bacana. O Pica-Pau está falando, ele está completando sua resposta, falando que nós não viramos atleticanos, nós nascemos atleticanos. É isso aí. E o Jackson está perguntando, está querendo saber como é que surgiu a rivalidade com o Flamengo. A rivalidade com o Flamengo A rivalidade é muito fácil. Em 1980, os 2 maiores clubes do futebol brasileiro. E ali não tinha isso de hoje, de 6 clubes para Libertadores no Campeonato Brasileiro, mais 2 na repescagem, mais campeão da Copa do Brasil, não. Ia campeão e o vice. O Atlético fez uma final com o Flamengo, que perdeu de 1-0, ganhou de 1-0 no Mineirão e perdeu de 3-2 no Maracanã. E o Flamengo levou o título porque ele teve a melhor campanha na semifinal, ele ganhou os 2 jogos do Curitiba. E o Atlético ganhou um jogo do Internacional e empatou com o Internacional lá. Aí o Flamengo teve a vantagem de jogar
pelo o empate, que deu 3-3, 1-0 aqui, 3-2 lá. Mas aí ali o Aragão já começou a complicar. Aqueles 3, o jogo já foi complicado. Mas tudo bem, Flamengo campeão. E depois nós somos seguinte, os 2 brasileiros para Libertadores. Na oitava de final, Atlético e Flamengo, que é a mesma história de hoje, colocar time do mesmo país ali para não dar na final. E aí, primeiro jogo no Mineirão, 1-0. Segundo jogo no Maracanã, 1-0 Flamengo. Vai pro terceiro jogo. O Atlético queria jogar em São Paulo, para mim. São Paulo não, lá vai todo mundo quer detonar Rio de Janeiro e tal. Levaram pro Serra Dourada. Inauguração do Serra Dourada. E ali o Reit, José Roberto Reit, aquele ali, para mim, eu não perdoo ele nunca. O que ele fez naquela partida. E você estava no dia, Wellington, que nós fizemos uma resenha aqui e o Palinha estava aqui em casa, nós estamos fazendo um galopé, inclusive, e tudo. E o Palinha falou, o Palinha que jogou no Cruzeiro. O Palinha estava naquele jogo, ele falou, nunca vi ali foi a maior sacanagem que eu vi no futebol. Então ali o Flamengo virou a ser o nosso rival, porque o Flamengo classificou, foi campeão da Libertadores e meteu 3-0 no Liverpool. Na final do Mundial, que eram só 2 clubes também. E o Atlético faria a mesma coisa se não fizesse melhor, porque o time do Atlético era sensacional também. Então ali o Flamengo, quando eu falo o Flamengo me tomou o Mundial. O Flamengo não, o Reit me tomou o Mundial. E aí a história do Atlético seria outra. Em 1980, se o Flamengo ganhou a mídia, ganhou o país naquilo ali, o Atlético hoje seria o rival do Corinthians aí a nível nacional, de imprensa, de tudo. Né? E o Atlético tinha um time sensacional. O time do Atlético, aquele time contra o Flamengo, no Serra Dourada, Cerezo, Chicão e Palinha. Pedrinho, Reinaldo e Éder. Nossa Senhora, você tá maluco. Né? E o treinador, que maravilhoso, que era o Tele. Se não me engano, não, ali não era o Tele. O Tele foi em 87, 71. Treinador ali em 81, se não me engano, Barbatana, alguém da base também que fez uma história bacana no Atlético também. Então ali o Flamengo virou nosso rival. O Cruzeiro é nosso adversário, que eu falo, porque tudo nós disputamos com o Cruzeiro, nós ganhamos. Né? Nós ganhamos a Copa do Brasil em cima deles. Nós ganhamos o 9, eles falam muito de 6, mas nós temos do 9-2. Tem registrado aqui o 9-2, o Diário de Minas, 27 de novembro de 1927, está aqui. Então, o Cruzeiro, ele nunca nos atrapalhou, nunca incomodou. É o nosso adversário. Mas o Flamengo não. O Flamengo, enquanto não for campeão mundial, não perdoa o Reit, não. Para mim, que sou professor de história, o lado bom disso aí que isso forçou vocês a estudar história para poder levantar isso, né? Mas o Márcio Cruzeirense está com 2 provocações aí, né? Mas nós não vamos poder entrar muito aí nessa disputa, porque nós estamos com o nosso tempo finalizando, né? Ele falou que em relação ao Flamengo, começou a freguesia com o Flamengo, e está lembrando um 14-3 aí, que teve a favor do Palestra Itália. Tá, primeiro eu não lembro disso, não. Agora, contra o Flamengo, é só pegar a estatística. É só pegar a estatística de jogos Atlético e Flamengo, quem é que tem mais vitória. Por exemplo, nesse campeonato atual com o Flamengo, esse bambambam todo, ganhamos as 2 deles. Ganhamos lá e metemos 4 aqui em casa. Então, assim, o Flamengo é muita história, né? O Eta é professor de história e eu tinha vontade de fazer história. Mas o Flamengo é muito bambambam, é muito Rede Globo em cima, muito mídia. Mas para não ficar, para você não te deixar muito nervoso, né? Vou colocar aqui como uma última música. Uma não, aí que nervoso não, hein? Uma que aí que é bacana. O pessoal que é da nova geração aí vai lembrar, né? O Raul vai lembrar, todo mundo vai lembrar aí, que é o Skank, uma partida sensacional. E o Skank também é meio como nós. Nós somos muito amigos, um cruzeirense e um atleticano. É uma banda também que são 2 são cruzeirenses e 2 são atleticanos, né? Sensacional a banda. O clipe não dá para mostrar aqui para vocês, que o meu computador está aqui de lado, mas todo mundo vai achar no YouTube, que é o clipe onde mostra as 2 torcidas. E foi uma canção, o clipe foi gravado numa partida entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Se eu não me engano, acho que a partida ficou até empatada em 1-1. 0-0. Acho que o jogo foi 0-0, 1-1, não sei, eu lembro disso.
Só sei quem mostra lá eles ficaram lá, 2 num lado da torcida, 2 no outro, gravaram um clipe muito bacana, eu acho que sim. Talvez foi um grande acerto e parece que a carreira do Skank, que já arrebentava, explodiu depois desse clipe, né? Então, aí, com esse clipe rolando, infelizmente, com o nosso tempo acabando, não vai dar para falar todo mundo que entrou aí, mas tem Deise Bueno, tem aqui, deixa eu ver quem mais que entrou depois aí. E só um detalhe, quem entrou depois, essa nossa conversa vai ficar gravada no Instagram, @AfroWellington, e também no meu canal do YouTube, Diálogos de História com o professor Wellington. Queria aproveitar aí que o Silas entrou para poder fazer uma propaganda aí. Ele é um rapaz que faz formatação de computador, que muito bom para poder formatar, e quem tiver algum problema com o seu PC e notebook, pode me dar um toque aí que eu passo o contato dele, que embora atleticano, embora tenha me feito passar um aperto no Mineirão, eu dou essa moral para ele fazer a propaganda do trabalho dele aí, tá? Quem tiver ouvindo, puder prestigiar, tá? É só me dar um toque, eu passo o contato dele depois, tá? E aí eu vou deixar o som de uma partida de futebol que você faça as considerações finais aí para nós, Celso. Não, bacana demais, eu quero agradecer. Parabéns para nós aí. Um abraço, parabéns para vocês aí, ficaram aguentando a gente essa 1 hora aí, né? Obrigado mesmo, um abraço. É bom demais falar de futebol, passou muito rápido, tinha outras coisas que eu queria dizer, né, que eu queria relembrar, né, mas é muito bacana isso, um domingo à tarde, sensacional hoje, me lembrou os velhos tempos de arquibancada de Mineirão, uma baita de uma resenha, né, e o que importa é isso, é você estar junto, o resultado é consequência. Não quer dizer que você ganhou, que você é o melhor, ou que você perdeu é o melhor. Não, vamos disputar, vamos continuar lutando, vamos continuar a briga, vamos continuar a caminhada, que aí eu acho que as coisas caminham bacana. E o futebol é um momento de lazer, é um momento de você se descontrair e ter uma alegria, uma coisa à parte aí, tá? Um beijo aí para todos, muito obrigado, estou à disposição, Edson. E pena que foi pouco tempo, porque tinha mais coisa para falar, por exemplo. Nós não discutimos, por exemplo, a seleção do campeonato do futebol mineiro, né? Eu não tive oportunidade de falar do Joãozinho, por exemplo, né? Que me fez muita raiva, né? Mas o melhor ponto esquerda... Tá, mas o melhor ponto esquerda que eu vi jogar foi o Éder, hein? Meu ídolo, o Éder foi o melhor. Mas o Joãozinho fez muita raiva, né? Foi ser brincadeira. Mas valeu, um abraço. É bacana demais bater esse papo, essa resenha aí. Obrigado a vocês que aguentaram e toleraram essa 1 hora aí, viu? Um beijão para todos aí. Aqui, ó. O Celso, tem só últimos comentários de parabéns aqui. O Jackson está falando que o papo foi gol de placa. O Márcio, apesar dele ter te zoado aí, ele está falando que a amizade nossa aí é linda. É assim como Nossa Senhora, bem maior que isso. Você também, Márcio. Nós vivemos muito momento bacana no Mineirão. A minha comadre Edilene aí, sua esposa, falando que foi show, né? Amor da minha vida, um beijão nele. Né? Muita gente aí parabenizando, não vamos poder ler todo mundo, porque nosso tempo, infelizmente, já está no fim, né? Para a gente poder deixar gravado. Mas te agradeço aí, Celso, pela oportunidade aí de você ter dividido essa tela comigo, foi muito bacana, e realmente nós vamos ter que depois programar uma segunda parte para a gente continuar falando da cultura do futebol, tá? Que essa é uma introdução. Grande abraço. E eu vou ver o jogo do Atlético Fortaleza agora, tá? Prometo não secar, até porque eu não sei onde está o ferro aqui. Vai ver o jogo do Flamengo, deve ter outros jogos lá, entendeu? Eu já estou ali vendo a hora ali, a televisão já está ligada no canal ali. Sem problema. O Sampaoli eu já tinha visto aqui, hoje ele não inventou. Ele entrou com um time bacana, que eu acho que ele entrou normal, com 2 volantes e 4 para o ataque. Eu acho que tá sensacional isso. Ele não inventou hoje. Então vamos para cima, é 4-0 o Galo hoje. O telefone caiu agora no final, empolguei. Mas é 4-0 o Galo hoje, tá? Um abraço, Júlio. Beijão pra você. Grande abraço, compadre. Um abraço, meu compadre. Obrigado por tudo. Você que Saudações atleticanas, ó.
Eu também vou tomar uma em homenagem à nossa conversa. Grande Valeu, um abraço, abraço. Celso. Até mais. Felicidade aí. Obrigado a todos. Um abraço para todo mundo e obrigado por terem prestigiado. A gravação vai ficar aí no @